Salve, salve minhas crianças e meus crianças, eu sou Paulinho José, presidente da Confraria Gambito de Ouro. Então, passando aqui como de costume, depois que rola aquele nosso encontro esperto lá na Praça Paris, eu passo aqui para recapitular, para rememorar, relembrar tudo aquilo que aconteceu lá na praça. Essa semana a gente teve algumas técnicas bem interessantes. Para quê? Para poder limpar o toque e algumas técnicas para dar uma expressão diferente ao que a gente está fazendo. A gente começou fazendo os exercícios de sempre, aquecendo com agudos e graves. Vou até mostrar para vocês aqui, já que a ideia é rememorar. Então, a gente começou com um exercício que a gente mostrou no último, acho que no nosso último encontro, estava esquematizado, que era fazer o vai ver vovô, vai ver vovó, só no grave e só no agudo. Então ficou, ó, vai ver vovô, vai ver vovó, vai ver vovô, vai ver vovó. Então, beleza? E aí só no agudo. Vai ver vovô, vai ver vovó, vai ver vovô, vai ver vovó. Então é legal para a gente ter a noção da divisão, isso mesmo sem completar, como eu já tinha dito, para a gente mostrar como é que se divide e inclusive para a gente ter esse controle de graves e agudos. Lembrando que é o que eu sempre falo com vocês, o som que você puxa tem que ser o mesmo que você empurra. O que isso quer dizer? Vou voltar aqui para a gente lembrar. Ó. O grave tem que ser sempre igual. E o agudo também tem que ser sempre igual. É isso, rapaziada. Porque é o seguinte, isso é para quê? Ajuda no controle do instrumento. Você mostra o quanto você é capaz de controlar o instrumento. E aí a gente começou mostrando uma coisa que vai ser aplicada inclusive nesse exercício, que é a técnica de staccato. Staccato na música clássica, o que é um staccato? É quando você destaca um determinado som. Como é que você destaca esse determinado som? Na teoria, você vai usar um som com uma pausa, você divide ele em dois, ele com a pausa. Mas aqui, para a gente fazer o negócio, para destacar, eu sempre brinco que é um martelinho. Por quê? Porque a posição da mão do gambito, ela sempre parece que é um martelinho batendo. Deixa eu até chegar mais para perto aqui, ó. Você vai tocar assim, ó. Deixa eu botar aqui para mostrar. Porque esse martelinho é interessante porque ele toca assim, ó. Deixa eu ver se dá para chegar aqui o mais próximo possível disso aqui, ó. Reparou, ó? Aqui, ó, eu tô tocando, ó. Eu tô pressionando. Ó. Tô exagerando, obviamente, para vocês conseguirem entender. Mas olha só, quando a gente senta para tocar, fica mais fácil. Olha só como é que fica isso. Você vai escutar o toque reto, ó. Vai ver vovô, vai ver vovó. Ele reto. Agora com o martelinho. Deu para sentir? Olha só, com agudo, ó. Reto com o nosso martelinho. Bem perceptível, né? É bem sensível essa mudança. Então, para que é essa técnica? Geralmente ela funciona muito bem para você como uma técnica de expressão, né? Para você melhorar a expressão que você está fazendo, mas ela também funciona muito, a utilização dela é em roda de samba, em coisas mais lentas. Para a escola de samba com andamentos mais acelerados, ela fica um tanto quanto inviável. Acaba que demanda de um esforço muito maior do que o necessário. Mas, assim, fica a critério de cada um também. Então, quando a gente juntou essa técnica daqui com os exercícios, a gente começou a ter exercícios mais claros, porque ela é uma técnica que ajuda na articulação. E eu tenho falado muito disso, articulação, mas Paulinho, por que você fala tanto de articulação? Porque todos os sons têm que ser entendíveis. Todos os sons. Se você vai tirar um som, por exemplo aqui, se você vai fazer um vai ver vovô, vai ver vovô, vai ver vovó, vai ver vovô, vai ver vovó.
Se você está tirando um vai vivo, você tem que entender que tem um agudo longo, 3 graves, um agudo mais curto e 3 graves. Isso tudo tem que ser bem articulado. A dicção desse som tem que estar muito boa. E essa técnica de destacar ajuda muito nisso. Ajuda na consciência do instrumento, inclusive. E aí, o que eu fiz? A gente pegou, fez todos os exercícios, a gente começou a testar ele com destacando e não destacando. Teve muita questão de acompanhamento. A gente bota um som, e aí dessa vez, se eu não me engano, o som foi da Beth Carvalho, foi até um colega nosso mandou, que eu sempre peço que os colegas mandem sons para a gente poder treinar durante a aula, e foi o Beth Carvalho, não foi do Poeira Pura, esqueci, mas foi bem legal, posso depois até dizer para vocês o que foi. E aí treinamos, sempre treinando em sons mais lentos. Por quê? Porque todo exercício você tem que começar ele mais lento para depois você pegar velocidade. Eu falo sempre aquela questão da gente trabalhar com a ideia da frustração. Você começa muito rápido, de repente você não consegue. Muito rápido não ajuda você a trabalhar a dicção, essa coisa da articulação do som. Então, quanto mais lento, melhor articulado fica. E aí você vai vendo, à medida que você consegue transpor as dificuldades, consegue ter de maneira limpa. O que é transpor dificuldade? É tocar de maneira limpa, bem articulada, você vai aumentando a velocidade, sempre mantendo a qualidade. Liguem, pensem aqui, ó. A gente não está pensando em quantidade, a gente está pensando em qualidade. Ter um som de qualidade. E o maior juiz desse som é você mesmo. Quem tem que ser o maior júri, juiz e etc e tal, entender se esse som tá bom ou não é você. E como é que a gente consegue entender se o som tá bom ou não? Através de referência, escutando muita coisa que tem a cuíca. Vai lá escutar Oswaldinho, Índio, vai escutar Ovidio Brito, vai escutar toda essa galera pra gente começar, Mestre Marçal, começar a criar referência pra gente poder entender se o som da gente tá limpo ou não, tá legal ou não tá. Depois a gente começou a falar de uma coisa que a gente, que para a escola de samba aqui no Rio de Janeiro não faz muita diferença, que é o médio agudo, esse negócio. Mas por que isso, Paulinho? Não, a gente vai mostrar a guisa de conhecimento. Por quê? É interessante para aprender a controlar o instrumento. E aí a gente volta naquilo lá de falar dos fundamentos. Agora, para fazer isso, o fundamento tem que estar bem feito. O agudo e o grave tem que estar bem distinto. Você tem que estar bem de posse do seu agudo, ó. Por quê? Porque eu vou trabalhar com a ideia começando do grave, indo até o agudo, mais agudo que eu consigo. Isso eu entendendo que, fazendo a troca de sons, é aqui, ó, na pressão. Começo com ele todo, frouxo, sem nada, sem tocar. Depois eu apenas pouso o dedo, já mudei o som. Aperto mais um pouquinho, aperto mais. Então, viu? Reparou? 1, 2, 3, 4. Dá para tirar mais? Dá. Só que agora no momento é só isso. Como é que isso se dá? Pressão dos dedos, ó. Pousei inteiro. Pousei só. Frouxo, ó. Pousado. Apertei um pouco. Apertei mais. Sempre na ideia de estar aqui perto do umbigo, que é o melhor lugar para trabalhar. Depois a gente vai passar isso de novo. A ideia não é que ninguém tire músicas no momento. Isso pode vir a servir para isso também. Mas é que a gente entender os sons que a gente tem dentro do instrumento para poder ter um domínio maior disso daí. Para ter um controle maior do que está se fazendo. Então o exercício foi esse, ó. Começava, ó, no grave, pousava o dedo simplesmente, ó. Apertava um pouquinho, apertava mais um pouco. Isso faz o cara entender que, de repente, o agudo dele não está tão agudo quanto deveria de estar. Agora, entendendo também que se a gente for trabalhar com um universo escola de samba, onde se trabalha simplesmente agudo e grave, pelo menos estou falando aqui o que acontece no Rio de Janeiro e o que a gente vê tocar, onde você trabalha agudo e grave, o agudo, ele se dá pela referência do grave. Então, de repente, o cara não tem esse agudo todo, mas para aquilo que ele vai fazer, ele funciona. Eu estou dando um agudo qualquer, meio que isso aqui eu estou encostando, ó. Agora, se eu for melhorar esse agudo, ó. Então,
o agudo, ele depende do referencial. Você pode estar dando um médio, mas para você, naquilo que você está trabalhando ali, ele é um agudo. Então a gente trabalhou esse exercício e trabalhou a volta dele também. Como é que é a volta? Lá do agudão, ó. Estou fazendo o inverso. Isso vai te ajudar no controle que você vai ter do instrumento. Vai ajudar na maneira de você atacar aquilo, né? Maneira que eu sempre falo, de pegar para tocar realmente. Então, ajuda muito no crescimento pessoal. Porque é o seguinte, você pode usar isso depois para fazer música, pode, ó. Mas você pode usar simplesmente, que foi uma coisa que eu mostrei, para a gente fazer um ritmo e trabalhar com afinação. Às vezes você chegou para tocar, a afinação não tá legal, mas você não tem como pegar ali a chave. Então o que você vai fazer? Ó? Olha só, já mudei, ó. Então, a grande sacada é fazer tudo que você conseguir fazer usando as possibilidades de agudo. Um agudo, médio e o agudo. Ao invés de usar grave, usar o médio. Ao invés de usar o agudo e usar o médio ao invés de grave. Você vai trabalhar com a mão pousada aqui na cuíca o tempo inteiro. É trabalhar com isso, com a mão, com os dedos pousados na cuíca o tempo inteiro, sem soltar. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui, que eu estou sem talabarte. A ideia é trabalhar com os dedos. Isso para quê? Melhorar o controle do instrumento. Beleza? Então foi mais ou menos isso, assim, a grosso modo, que a gente fez. Lembrando que a gente trabalhou muito acompanhamento. Trabalhamos a ideia da música. Já estamos trabalhando música. E trabalhamos o tempo. Lembrando que, é uma coisa que eu vou sempre lembrar, o som tem que estar homogêneo. Todo grave tem que ter o mesmo som e todo agudo tem que ter o mesmo som. Agora que vocês já viram que há outras possibilidades de agudo, que a gente fala que são os médios, médio agudo, então a gente tem que trabalhar com a ideia de que todos os médios têm o mesmo som, todos os agudos o mesmo som. A ideia de homogeneizar, de pasteurizar esse som para que ele seja mais palatável e que você tenha um controle melhor do que está acontecendo com o seu instrumento. Beleza? Acho que não estou esquecendo de nada do que aconteceu. Lembrando também que quanto menos você afasta a mão aqui na hora de tirar, de dar o agudo e o grave, melhor é para você retornar, para você poder voltar sem perder tempo. As afinações também ajudam muito em todo esse processo, então você tem que começar a prestar mais atenção em afinação. Vamos fazer a seguinte, eu vou aqui fazer a mesma sugestão que eu faço lá em todos os encontros. Se grave tocando. Se grave tocando. Por quê? Hoje, com o advento do celular e de todas essas possibilidades que a gente tem, se gravar é muito fácil. Se gravem. Faça um diáriozinho. Se você não quiser se gravar, mas faça um diário. Olha, tal dia eu comecei a tocar agudo. Meu agudo, repeti não sei quantas vezes, o agudo não funcionou. Você vai para o dia seguinte, olha, houve evolução. Pô, o agudo está mais limpo, hoje já consigo fazer um médio. Então vamos começar a escrever, não, mas a documentar tudo isso. Por quê? Porque a gente vai ver que a evolução é constante. E eu acho que isso também chega num momento, quando a gente começa a documentar, que a gente começa a se incentivar, falar assim, ontem eu estava tocando de tal jeito, semana passada eu estava fazendo tal coisa, agora eu já estou fazendo outras coisas. Então, se você não tiver vontade de pegar o celular e se gravar, não precisa de mostrar para os outros, mas se mostre isso. É interessante, né? Grave para si. Grave, olha, tá acontecendo tal dia, eu gravei aqui, eu estava assim, hoje eu estou assim. Então, acho que serve muito de incentivo para aquele que está estudando constantemente. É isso. Continuem ouvindo boa música, continuem tentando interagir com a música. Agora a gente já está chegando no ponto de interagir com a música, porque é uma forma de estudar. É o que eu ouvia lá atrás dos coroas, quando eu cheguei lá na Portela, eles falam assim, pega um CDzinho e bota para ouvir, acompanha. É uma forma de estudar.
Então, não é só a técnica que a gente vai tentar estudar separado. Viu que a técnica não está limpa? Para, segura tudo, tenta limpar a técnica o máximo possível e aí você vai para a música, tá bom? Foi isso nessa última quarta-feira. Lembrando que persistência é fundamental para que a gente consiga ter bons resultados na música. Beijos de luz, porque a cuíca não pode calar.